Fala família Liga, Igor falando. O Bitcoin fecha ontem sua nona semana consecutiva de queda, mas de ontem para hoje a gente tem esboçado aí um movimento positivo no mercado. Será que isso vai ser o suficiente para a gente reverter a tendência? É sobre isso que a gente vai falar hoje e também atualizar aí em relação a achar o possível fundo macro do Bitcoin. Vamos começar aqui, sempre todas as segundas-feiras, quando a gente abre a semana, a gente faz então essa análise aqui do gráfico semanal, que a gente pode esperar então para o longo prazo e também para a semana. Eu tenho aqui então aberto o gráfico semanal do Bitcoin. E o que a gente viu na semana passada é que a gente fechou então a nona semana consecutiva de queda aqui do Bitcoin. Isso nunca tinha acontecido na história. O máximo que o Bitcoin tinha ficado aí negativo em sequência eram 6 semanas, em algumas corretoras chegou a botar aqui. Então 6 semanas consecutivas de queda, atualmente então 9 semanas consecutivas. O que a gente tem visto de ontem para hoje é que o Bitcoin ele esboça, dá uma recuperada aqui, volta acima de $30 mil e a gente tem que ter muita cautela com esse movimento na minha visão. Primeiro eu vou avaliar em relação a um possível pullback aqui do Bitcoin. Então, como eu disse, 9 semanas consecutivas de baixa, é natural que esse movimento precise de um respiro em determinado momento. Eu vejo aqui que a gente tem alguns pontos aqui até onde o Bitcoin ele pode chegar. O primeiro ponto aqui que eu vejo é em relação à parte inferior aqui do canal de Fair Value, que atualmente está aqui em 31.500. E no melhor cenário em relação a esse pullback, acredito que seja a gente vir encontrar aqui essas duas médias móveis, que vocês sabem que eu uso para rastrear então grandes tendências. Elas servem de resistência quando a gente está abaixo delas e elas servem aqui de suporte quando estamos acima delas. Estamos abaixo dela, então a minha expectativa num melhor cenário seria o Bitcoin vir aqui encontrá-las e digamos que ele venha, comece a fazer um movimento positivo essa semana, na semana que vem ele continue e a gente encontra ela aqui por volta de 36, 37 mil, só que aí que tá a grande questão desse vídeo que eu tô fazendo hoje para vocês. Eu acho improvável que o Bitcoin ele consiga ter força de um rompimento, ter uma continuação de movimento aqui, testá-las como suporte para começar a fazer uma corrida aí de alta como historicamente foi. Vocês notam aqui em setembro que historicamente como é que funciona aqui em relação a corridas do Bitcoin. E agora eu estou falando de corridas que não necessariamente são corridas que acham um novo topo histórico, mas corridas que podem botar aí um aumento expressivo dos preços. Então como é que funciona? O Bitcoin ele vem, rompe aqui essas médias móveis, ele acha elas como suporte. Quando ele testa elas como suporte respeitado, após esse rompimento, a gente geralmente faz um grande movimento. Eu acho muito improvável que isso aconteça agora, devido a todo o externo que a gente tem visto no mundo e historicamente o Bitcoin, como a gente tem mapeado nas últimas semanas, o Bitcoin ele tem mais espaço para achar o seu fundo. A gente viu que por vários indicadores aí de fundo, a gente tem mais um espaço para achar. Então eu acho que não necessariamente esse movimento pode acontecer agora, mas caso a gente dê um respiro, a gente então vai ser só um respiro para uma continuação de queda e a gente finalmente vir aqui achar o padrão de fundo histórico, que para mim é o melhor cenário possível. Eu quero mais que o Bitcoin ache logo esse fundo aqui histórico para a gente ter essa oportunidade de acumular Bitcoin barato. Então esse é o ponto em relação ao pullback, essa é a visão em relação ao pullback. Então estou dando aqui uma visão de vocês de que 9 semanas consecutivas de queda, caso a gente visite aqui um possível pullback, patamares maiores de preço, eu acredito então que o Bitcoin ele vai encontrar aqui primeiro uma resistência aqui em 31.500 e depois aqui por volta de 37, 38 mil dólares essa semana. Acho improvável também que o Bitcoin faça esse movimento essa semana. Lembrando que com o passar das semanas, o Bitcoin ganhando valor, essas médias móveis também vão descendo, então essa resistência aqui vai descendo. Vamos ver como os preços vão evoluir, mas é até mesmo importante que a gente dê esse respiro para essa continuação de queda para achar esse fundo histórico. Em contrapartida, eu vou dar aqui outro cenário, que é justamente o cenário em que a gente acharia um novo fundo histórico agora, não demoraria muito. Por quê? Se a gente ver aqui somente em relação ao Fair Value, ou seja, vocês sabem que eu mapeei 4 padrões de fundo históricos com vocês, os 4 mostram que o Bitcoin ainda teria espaço para cair. E eu vou analisar aqui um deles, mostrando que sempre que o Bitcoin ele perdeu aqui o Fair Value, ele vai direto encontrar o fundo histórico.
Isso aqui foi o fundo aqui que a gente achou no final de 2018, 2019. E também, se vocês forem mais para trás aqui e notarem aqui o primeiro fundo histórico que a gente fez aqui em janeiro de 2015, ele teve o mesmo padrão. No momento em que o Bitcoin ele perde o fair value, você vai direto para baixo. O Bitcoin ele faz esse movimento de forma muito expressiva, muito rápido. Então a gente não viu um pullback no passado. Só que o que está diferente nesse rompimento de fair value que a gente fez atualmente em relação aos movimentos que a gente fez no passado? O que está diferente é que a gente está vindo aí de 9 semanas consecutivas de queda. Então o Bitcoin ele faz esse rompimento aqui do fair value com 8, 7 semanas aqui consecutivas de queda. Então é um rompimento diferente, um rompimento mais esticado do que foi no passado. Se o Bitcoin tivesse lateralizado aqui em cima e rompido, por exemplo, essa semana, a gente possivelmente poderia ter mais força aí para uma continuação de movimento para achar esse fundo histórico, só que a gente fez esse rompimento esticado, então é natural que um pullback ele é plausível aqui, só que em contrapartida aí um ponto para você, caso você esteja mais pessimista no mercado e queira ver logo esse fundo, é que no passado sempre o Bitcoin ele fez rapidamente, então esse movimento ele não fez nenhum pullback. Vamos ver, a história ela nunca se repete de forma idêntica, mas ela sempre tende a rimar e ela já está rimando, tá? Ela já está rimando, como eu tenho cansado de acompanhar com vocês nos últimos vídeos, ela já está rimando. Agora, essas possíveis variações que podem acontecer, você tem que ficar de olho, porque são cenários possíveis e isso não exclui que a gente ache um fundo histórico agora. O que excluiria para mim, então, um novo fundo histórico, ou, na verdade, diminuiria a probabilidade de a gente ver um fundo histórico agora? Caso o Bitcoin rompa aqui o Bull Market Support Band, que são essas duas médias móveis, tá? Caso o Bitcoin faça isso, aqui o Bitcoin, por exemplo, começa a lateralizar aqui, no momento que ele achar, ele passe acima, dê uma continuação de movimento, volte, encontre como suporte e continue em movimento, rompendo aqui esse topo anterior, ou seja, fazendo um topo mais alto que o topo anterior, esse padrão aqui, na verdade, que o Bitcoin fez aqui nessa semana aqui, aí realmente, isso para mim diminuiria muito a probabilidade da gente ver um fundo maior hoje. Só que essa não é a realidade de hoje. Tá? Essa não é a realidade de hoje, muito pelo contrário. A realidade de hoje é que a gente está fazendo um movimento muito similar aqui ao que a gente fez no passado, tá? Em que o Bitcoin, após um topo, ele entra abaixo aqui dessas duas médias móveis e vem encontrando elas como resistência, então elas vão guiando aqui todo o movimento de baixa do Bitcoin até o momento em que a gente rompe aqui o fair value, a gente acha o fundo aqui também, quando essas médias móveis elas rompem também aqui o fair value. Então esse é o padrão que a gente está vendo agora, é um padrão que está rimando com o passado e é então para mim o cenário mais provável. Uma atualização importante aqui também para a gente fazer em relação à média móvel de 200, se a gente abrir aqui o gráfico atual, a gente teve uma atualização em relação à semana passada para essa semana. Afinal de contas, a cada semana a média móvel de 200 ela vai ganhando aí valor, não é muito, mas a cada semana ela vai subindo aqui um pouco. Então na semana passada a gente estava com ela por volta de 22 mil dólares, essa semana a gente já está aqui em 22.186 mil dólares. Cada semana ela vai subindo aqui um pouco, então o cenário também aqui de um possível pullback, se a gente fizer aqui um pullback, digamos que o Bull Market Support Band ele vem baixando, o Bitcoin encontra ele como resistência, no momento que ele baixar aqui, esse fundo histórico até mesmo ele pode ser muito similar ao que a gente viu aqui em 25 mil dólares, porque essa média móvel de 200 ela vai subindo, nunca se esqueçam disso, então dependendo do tempo que a gente demorar para fazer esse pullback, ela vai ganhando valor aqui, então a gente pode ver um fundo não tão abaixo do último fundo que a gente viu aqui. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá? E se você não curtir também não tem problema, você tem 7 dias aí para pedir o seu estorno, tá? É isso, até mais, boa jornada e até mais.